Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique. E hoje o nosso tema ele é muito bacana e muito atual, até atual no futuro ainda, que é sobre o quê? Sobre inteligência artificial. A questão, que é um podcast que fala sobre gestão, é como a ferramenta de IA vai auxiliar ou vai modificar a questão da gestão de pessoas dentro das organizações. E para isso, quem que está aqui? O meu colega, o professor Diego Menão. Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Muito obrigado aí pelo convite. Prazerzaço estar aqui. Opa! Muito oportuno o tema do podcast, né? E para mim é uma alegria a gente partilhar aqui de alguns momentos, bater um papo, relembrar histórias, tantas... Opa, e são várias, hein? São várias. Mas estamos aqui para uma conversa bacana. Perfeito. E, Diego, quem é você, para quem não te conhece? Bom, eu sou o Diego Menão, eu sou um profissional bastante versátil, né? Passei por muitas atividades distintas. A minha área de formação inicial foi o turismo, foi ali que eu trabalhei durante muito tempo, né, nessa área, mas depois, muito jovem ainda, eu fui migrando e recebi, na época, mais de 15 anos atrás, um convite para ingressar na área acadêmica. Sim. E aí, depois que eu ingressei nessa área acadêmica, eu me vi envolvido em outros desafios, fui para a área do marketing, sim, da área de projetos, né? E gestão, né, de projetos de uma forma geral. Transitei por várias áreas nesse sentido e depois eu fui percorrer uma carreira executiva. Sim. Passei por gestão de instituições, fui trabalhar como head de marketing e comunicação no Sicredi, que é uma instituição de atuação nacional ali. Depois passei por startup, área de tecnologia, educação. E, mais recentemente, há 2 anos e meio atrás, eu fundei junto com o meu sócio, Marco Komura, a gente fundou a Clars, que é uma empresa de estratégia e inteligência de negócios. A gente apoia empresas no Brasil inteiro, tanto com a modelagem de estratégias para expansão, para entrada em novos mercados, ou modelagem de novos produtos, sim, como também a inteligência de dados para apoiar decisões, perfeito, tanto internas, no âmbito de pessoas, quanto externas, no âmbito de mercados. Sim. Então... profissionalmente esse é o Diego, mas o Diego é o pai do Gael, da Nina, casado com a Thalita, e que é Thalita professora também, empreendedora na área da educação. Eu sou um cara que adoro aprender, acho que a dinâmica central de tudo é a nossa capacidade e o espírito do aprendizado, né, seja ele qual for. E esse tipo de ambiente aqui, inclusive, é um espaço de aprendizado. Não tem dúvida, tanto para quem está nos assistindo, como para nós que estamos aqui trocando ideias, partilhando visões, sim, alargando as nossas crenças, que eu acho que é um ponto importante, e também se deparando com, às vezes, as opiniões contrárias, as visões contrárias de mundo. Então, eu sou um cara muito disposto a isso, né? E que acredito que, no final das contas, tudo é sobre gente. Não tenha dúvida. E esse é o ponto central aqui da minha atuação. Então você veio no lugar certo, Diego. Isso aí. Porque aqui a ideia desse podcast é ajudar aí quem está nos assistindo a perceber algumas variáveis, alguns ambientes que muitas vezes a pessoa esquece ou desconhece. E quando ela aprende, ela começa a levar isso em conta e o desenvolvimento dela é melhor. Eu sempre brinco, né, que o desenvolvimento é a questão de em um momento você está em um lugar e no outro você está em outro lugar. Então, é a ideia de movimento. Perfeito. E a ideia de movimento se dá pela ideia de aprendizagem, de aumento de visão, de mudança de paradigma, de reflexões que nos levem a ter outras reflexões e até nos questionar se, realmente, se eu estou indo para o lado certo, eu estou conseguindo enxergar tudo aquilo que eu posso, que eu devo enxergar para tomar as minhas decisões. Inclusive, teve um podcast que foi só sobre tomada de decisão, mostrando a importância da necessidade do conhecimento mais amplo, de uma visão mais conceitual para acertar a decisão. Perfeito. Né? E hoje, legal, nós
falarmos sobre o quê? Sobre a IA, né? A gestão de pessoas com a inteligência artificial. E o que você está achando desse movimento? Olha, Diego? fazendo um gancho que você estava falando antes, obviamente, eu como um cara com espírito aprendente, né? Sim, Eu tô me deliciando com essas possibilidades que a IA, que já existe há 30 anos, mas que Sim. nós estamos descobrindo agora, sim, está nos trazendo. Por quê? Porque ela está inspirando em nós uma coisa que é eminentemente humana. Somente os seres humanos têm a capacidade de ter um elemento que a IA Sim. está nos aguçando. Né? Então, primeiro eu vou começar pelo lado bonito dessa história. sim. Eu acho que a IA está nos tornando mais curiosos. Perfeito. E a curiosidade é a força motriz do aprendizado. Sem dúvida nenhuma. Não existe aprendizado se o ser humano não está disposto a compreender e alargar o seu Sim. campo de compreensão, de consciência, de percepção. A curiosidade, né? A curiosidade. curiosidade como a motivadora do conhecimento. Exato. E eu acho que a IA está nos trazendo para um lugar em que a gente está se tornando mais livre para ser curioso sobre mais coisas. Perfeito. Então veja só, se no nosso tempo, quando você tinha o desejo de aprender sobre uma coisa, uma palavra qualquer, eu quero Perfeito. aprender sobre o que é um oráculo, né? Aí nós pegamos a Barça, ou o A dicionário. Barça. Né? Eu tinha a Barça 1973. Aí quem está nos ouvindo aí já vai ter entregue a nossa idade aqui, né? Opa. Somos 40 a mais, vamos dizer assim. 40 a mais. Mas a gente ia lá na Barça e a Barça nos dizia o que era o oráculo. Ou o dicionário nos dizia o que era o oráculo. E assim, era aquilo lá. E né? ponto, E eu não né? tinha direito de questionar o dicionário, eu não tinha o direito de questionar a Barça sobre o entendimento sobre o que era o significado de oráculo. E o significado oráculo, vamos colocar lá que na Barça era 5 linhas, 6 linhas. Exato. Entendeu? Substantivo, masculino, blá, 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 blá. Exato. O que acontece? Que o ser humano, ao longo dos milhões de anos que o formam, e aí eu tô falando aqui do Homo sapiens, Sim. nem tanto dos outros formatos, Dá-lhe antropologia. por mais que o ser humano tenha percorrido tanto tempo, com tantas eras distintas, com formas diferentes de vida, ele permanece em sua estrutura a mesma coisa. A Sim. gente tem o desejo de evolução. Sim. Então, a gente quer aprender sobre oráculo. E hoje, meu amigo, quando a gente vai lá para o ChatGPT ou para qualquer outro IA e a gente vai explorar sobre o que é o oráculo, o que eu recebo de Sim. volta, é uma infinidade de provocações, de ideias, de etimologia, de história, de formatos, de Perfeito. eras em que usaram, quem foi o cara que criou, como que isso se deu, onde que existem ainda, como é que faz, e Sim. imagens e tudo mais, Sim. que é um absurdo. Então, o nosso campo de exploração sobre conhecimento recebeu uma amplitude gigantesca a partir do que a IA nos permite. E tem Sim. mais, eu consigo conversar com ela, e eu consigo trocar com ela e pedir opiniões Sim. e correntes filosóficas e teóricas sobre isso, Sim. eras em que isso foi utilizado. Então, veja, a nossa capacidade de ser curioso e de aprender sobre tudo foi exponencializado num nível que a gente jamais é capaz de alcançar. Sim. Sim. Eu acho isso aí, Henrique, muito bonito. Eu acho que isso é uma entrega que, se nós soubermos utilizar bem, a gente tem uma capacidade de saltos significativos na evolução Sim. do conhecimento. Sim. Coisa que anteriormente nós estávamos limitados àquela grade que me era Perfeito. oferecida e eu nem tinha direito de questionar e nem Perfeito. conversar sobre aquilo. O universo era aquele. Era aquele. Limitado dentro das condições, dentro Exato. dos recursos que você tinha. Era aquilo. Você. Para quem não sabe, senhores, antigamente, se você queria um artigo científico de uma universidade, vinha pelo correio. Exato. Demorava 30 dias para chegar. Né? Exatamente. Então, não tenha dúvida que a tecnologia ela veio como uma ferramenta de mudança estrutural. E o processamento ajudou a tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que acontece? Como todo outro lado da história, né? O que acontece também, falando de gestão? Sim. A gente, ao mesmo tempo, tem um repertório muito mais amplo na mão das pessoas. Então, se até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, quando a gente falava de gestão,
nós partimos de uma premissa de comando e controle, onde Sim. aquele que detinha o poder era aquele que ditava as regras sobre como as coisas funcionariam. E aqueles que recebiam essas regras, eles tinham ou o medo de subverter essas regras, Sim. ou a falta de repertório para questionar se aquelas regras impostas eram as regras que deveriam ser seguidas. Sim. Então as pessoas faziam, né? O que acontece hoje? Quando um comando é dado dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, ou dentro de uma universidade, dentro de uma sala de aula, sobre uma visão sobre um determinado item, a gente muitas vezes desconsidera que o outro lado está munido com um repertório de Sim, não, sem dúvida. informações e recursos tão grande que torna muito mais difícil. Antigamente era de uma mão só, né? Uma mão só. Você vinha a ideia da tarefa, a ideia do objetivo traçado, etc., e você recebia aquilo. Você não tinha, muitas vezes, ou poucos, muito poucos, tinham uma competência de realmente analisar aquilo e ter uma opinião, poder somar. Poder, ou até, muitas vezes, redirecionar o recurso. E hoje as pessoas estão com isso na mão. Eu digo sempre, eu falo assim, ó, eu tenho uma palavra, nem é uma palavra adequada, mas Sim. eu tenho dó dos professores dos jovens de hoje, né? Porque eu fico imaginando como que deve ser, eu não tenho mais essa experiência, mas como deve ser o professor, ser professor do meu filho, dos seus amigos de 12, 13 anos, que estão lá com um repertório, com um nível de aguçamento sobre o que está acontecendo no mundo, sobre linguagens, como, enfim, tão amplo, tão mais amplo do que há pouco tempo atrás, né? E como você dá conta de manter o encantamento sobre isso. Da mesma maneira, nas empresas, isso acontece. Como gerir, como conduzir um time, como estabelecer um ritual de gestão, como que eu consigo trazer as pessoas para dentro de uma causa única em prol da visão do negócio. Esse é um desafio gigantesco que está se tornando cada vez maior, ao meu ver, também em função daquilo que a IA está nos possibilitando em termos de conhecimento. Porque é desafiador, né? A ideia da gestão, eu sempre coloco, sempre utilizo o termo mais, o conceito mais simples de organização e mais rico, né? Que organização é um grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e somam esforços para alcançá-los. Perfeito. E antigamente vinha a regra, e esses indivíduos pouco tinham a crítica, ou poucos tinham a capacidade de fazer uma crítica. Exato. E hoje não. Então, quando você fala de um professor, eu também já coloco isso dentro de um líder, dentro de uma organização que lidera pessoas, e cada pessoa como indivíduo hoje tem condição de enxergar como indivíduo tudo aquilo que o líder propõe, tudo aquilo que o líder mostra. E se esse líder não tiver muito seguro e ter muito conhecimento, ele acaba sendo desmerecido. Ele é destituído do seu papel. Nossa, perfeito, Diego. Destituído. Eu percebo muito isso dentro de empresas. Eu trafego dentro de empresas de todos os tipos, Henrique, de tamanhos e atuações diferentes. E converso muito com lideranças. Eu, às vezes, dou palestra dentro de empresas ou em eventos, converso com lideranças. E eu percebo que esse é o grande dilema do líder atual. Manter-se reconhecido como tal. Em tempos de IA, em tempos em que o acesso a recursos, a repertório é infinito. E ele está na mão de qualquer um, independente da posição daquela pessoa dentro do negócio. Então, para um líder conseguir, primeiro, estabelecer um ponto de confiança junto aos seus colaboradores, junto ao seu time, o desafio dele é absurdo, porque isso exige coerência. Depois de estabelecida essa confiança, ele conseguir trazer todo mundo para uma visão conjunta, tendo a participação desse pessoal todo dentro do processo, exige dele uma outra habilidade eminentemente humana, que é o diálogo. Ouvir, escutar, entender, compreender, amenizar diferenças, mas não excluí-las, né? Valorizar essas diferenças para traduzir isso numa visão organizada. Então,
Cara, Não, é uma luta. é uma luta, É né? uma luta. E eu acho que nesse processo, eu trouxe aqui tenho trazido algumas palavras-chave aqui, porque são Sim. fundamentais, né? Então, o diálogo, a escuta, o entendimento de quem é que você está liderando, quem é o seu time, quem está com você. Esses pontos são pontos muitas vezes negligenciados no dia a dia, porque Sim. a gente está buscando pagar os boletos, a gente está buscando performar, Sim. a gente está buscando entregar resultado, mas muitas vezes, e eu me coloco nesse ponto, a gente se esquece que para que tudo isso, para que todas essas consequências aconteçam, o passo anterior tem que ser dado aqui na ponta. Na ponta. Né? A natureza Porque- não dá saltos nesse sentido. Porque são pessoas que fazem, né? Toda tarefa tem uma pessoa relacionada. Toda tarefa, toda produção, toda tarefa tem uma pessoa. Exato. E quem faz a diferença são as pessoas. E talvez até chegando hoje, fazendo um comentário, que a questão até do saber, ela deixou de ser única para vir a questão do comportamento. Perfeito. Né? Porque não basta, antigamente bastava saber. Bastava eu ter a competência daquele saber, eu não tinha que ter era uma hierarquia mais, né, mais vertical, mais vertical. Então manda-se e obedece, né? E hoje eu tenho que usar de ferramentas para poder orientar e motivar. Você vê que até os termos mudam. Eu mandava. Agora eu tenho que orientar e motivar. E aí vem uma pergunta, Diego, dentro da liderança. Todo mundo nasceu para ser líder? Definitivamente não. Eu não acredito. Eu acredito que liderança não é um dom. Sim. Eu acredito que ótimos líderes têm elementos, talvez já genéticos, características, temperamento, que tornam esse líder mais potente. Sim. Mas eu acredito que liderança é um exercício contínuo. De aprendizado. De aprendizado. Eu acho que, por exemplo, vamos fazer algumas simulações aqui. Sim. Existe gente que não gosta de gente e que lidera? Deve existir. E acredito que não sejam poucos. Exatamente. Então, existe muita gente que não gosta de gente, mas lidera. Lidera. Né? E como é que isso é possível? Como isso é possível? Eu sempre me indago isso. Como é que uma pessoa que não tem a aptidão, né? Não tem a consciência dessa relação com pessoas, como é que uma pessoa dessa chega a um cargo de liderança? Eu acho que líderes... bom, primeiro, eu acho que assim, isso depende muito da característica do negócio. Sim. Né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você ter um líder menos afeito a pessoas liderando uma empresa industrial do que um varejo, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, eu acho que depende muito da característica do negócio. Eu sou uma academia e eu odeio gente, então eu vou ter mais dificuldades, meus desafios para dominar os meus sentimentos serão maiores do que uma linha de produção em que os processos são repetitivos e mais ordenados. Sim. Então, eu acho que depende muito do perfil do negócio. Mas um outro ponto que eu acho que é fundamental é que a visão esteja alinhada. Sim. O ponto central é que muitas vezes os líderes que amam gente se perdem na falta de visão ou na baixa capacidade de trazer as pessoas com clareza para a visão que se pretende. A gente tem que lembrar que, ao longo da história, nós tivemos líderes geniais que lideraram para causas terríveis. Sim, sem dúvida. Então, sem dúvida. O ponto é que quando você tem um alinhamento adequado sobre a visão e você consegue trazer as pessoas para esse lugar de uma visão unificada, aí você consegue sim estabelecer uma corrente de liderança que pode se pautar mais no processo, que pode se pautar mais na comunicação e não necessariamente no afeto. E a ideia é esse ponto focado, único, mas com muita influência de muita coisa, ao mesmo tempo plural, único e plural. Exato, exato. Mas sabe por quê, Henrique? O que eu vejo assim, primeiro, você traz um ponto que é importante. Não há linearidade
no mundo do negócio, Sim. né? Então, a gente precisa, eu vejo que o ativo central da liderança é a coerência. O que as pessoas procuram no líder não é que ele seja bonzinho ou malvado, ou durão ou firme. Ele quer um cara coerente. Coerente. Ou seja, é um cara que age conforme as suas crenças. Sim. Então eu não vejo nenhum problema um líder falar, olha, eu tenho um perfil mais austero. Eu gosto que as coisas sejam entregues no prazo, eu não tolero isso, eu deixo claro as minhas regras e quem tiver afim de se adequar a este meu estilo de liderança, estamos juntos. Sim. Eu prefiro o líder que deixa claras as suas regras e age conforme essas regras do que o cara que se finge de austero, mas é bonzinho com alguns, Sim. ou aquele que diz que é bonzinho Aquele e na que final... se corrompe. Aquele que se corrompe vai se perder sempre no Sim. meio do caminho. E aí que eu te digo, não tem... Isso é uma questão que a pessoa precisa estar atenta e consciente. Se ela entende que ela tem lacunas no seu modelo de gestão, isso é possível aperfeiçoar ao Sem longo do dúvida, tempo. aprender. Você já viu, provavelmente, aquele cara que é um excelente executor, por exemplo, ele é o melhor vendedor da Sim. empresa, e aí o cara É o fala... paradigma do vendedor. Eu né? paro de vender. Ele é excelente vendedor, bota ele pra liderar, né? Aí você fala, cara, mas o cara performava, ele é maravilhoso, ele entregava, ele tal. E quando ele vem pra um processo de gestão, ele não tem a mínima habilidade, né? Então, agora, se você me perguntar assim, então, Diego, você está dizendo que esse cara que não tem a mínima habilidade está contrapondo a minha própria opinião de que não é nativo essa habilidade. Não, eu acho que ele sim pode desenvolver a sua consciência para que ele amplie seu repertório de liderança Sim. e comece a liderar conforme as suas melhores potencialidades. Sim. Né? Então, lembrando que o líder também é um cara em formação, ele também é uma pessoa em desenvolvimento. Sim. Então, em resumo, eu acho que assim, liderar, gerir, né, vamos dizer assim, no modo Sim. mais amplo do conceito, eu acho que é totalmente possível de aprender. Sim. Né? Agora, quando este líder tem algumas aptidões natas, como a capacidade de escuta, a empatia, Sim. a capacidade do diálogo, né, e gostar ele já de vem gente, com essa quando ele já compreensão, né? vem com essa compreensão, este processo se torna mais potente. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. É. Né? O gestor, o líder, ele é um cara eminentemente fabricante de ideias que se igualam àquelas que ele tem. Né? Então, assim, é a capacidade de instigar outros a perseguirem Sim. aquela mesma visão. Perfeito. Se ele E não para tem... isso vem o aperfeiçoamento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu sempre falo que o líder ele sempre está em processamento, ele sempre está em evolução. Exato. Não existe o líder que possa chegar e falar, não, chegou, já desenvolvi minhas competências e acabou. Não Por quê? tem. Porque é muito dinâmico. Né? A produção ela é dinâmica, as pessoas são dinâmicas, o mercado é dinâmico. Então, ele sempre está em busca de novas ferramentas. E o líder que para não tem o que fazer. Não tem o que né? fazer. Ele vai chegar a um ponto que ele não vai dar mais conta. E o líder não dá conta, a equipe não dá conta, a equipe não dá conta, problema para a organização. Exatamente. Aí que vem um outro ponto importante que na sua fala eu trago, que é assim, bom, é a primeira vez na nossa história em que a gente tem 4 gerações convivendo no mercado. Eu tenho casos de o bisavô à frente do negócio, o neto, o bisneto envolvidos no negócio. Sim. Né? Eu tenho lá o seu pai, por exemplo, está à frente de um negócio com 93 anos. Sim. E ele está lidando com um cara de 19 que está entrando no Sem mercado. dúvida nenhuma. E aí eu vejo com muita frequência... Ele trabalha com os netos de quem ele começou a trabalhar nos Olha anos 70. Isso é entendeu? incrível. Era o dono da empresa, o diretor lá da empresa, da cerealista, e esse diretor saiu, esse dono saiu, entrou o filho dele, agora está entrando o neto. E está conversando. E aí o que acontece? A gente está assistindo aí um conflito geracional, uma dinâmica geracional que não tem sido fácil. Sim. Porque nós estamos falando aqui de gerações que foram criadas
numa maneira muito diferente. Aí você vai falar, Diego, mas lá atrás também tinha o avô que trabalhava. Sim, só que a transformação A velocidade que percorreu era outra. era outra, era Então, lenta a transformação. Ela era aquela transformação bem orgânica. exato. Vai acontecer, mas leva tempo para acontecer. Exato. E hoje não, né? Exato. Hoje e amanhã já está acontecendo. Eu, há 23 anos atrás, quando eu tenho o meu primeiro emprego, eu não tinha e-mail, eu não tinha celular, né? Então, veja, no meio da minha carreira, né, eu já assisti toda a transformação, né? As aulas que eu assistia na minha faculdade eram no projetor. No projetor. Hoje, o que a gente tem à disposição, né? Então, a grande questão é que deixou de ser uma coisa de velho e passou a ser uma coisa muito rápida essa transição. Só um minuto. E quando nós estamos falando de projetor, gente, não é o projetor da HP que você vai lá dar um... Nós estamos falando de um projetor que era um trambolho desse tamanho. Na transparência. Transparência, que você colocava uma transparência e projetava aquilo na parede. Exato. Literalmente, na parede. Exato. Então, como é que a gente faz isso, né? E hoje você coloca um óculos 3D. Isso. Eu coloco óculos 3D, eu posso assistir às aulas de Harvard no meu computador sentado na minha casa, com um curso online, eu posso trocar, sem dúvida. Né? Eu posso aprender com a IA, eu posso... N coisas. A grande questão é que a gente... isso, o que eu, ao meu ver, né? Essa questão geracional é papel dos líderes se adaptarem a ela. Sim. E não o inverso. O que a gente tem assistido hoje é as gerações mais velhas pressionando e descaracterizando as gerações mais novas, como se não fosse... Descredenciando. Eu acho até o termo melhor, descredenciando. Exatamente. Como se não fosse ela que tivesse formado essa geração. Sim. Então, a grande questão é o seguinte, né? Se nós temos esses mundos distintos, né? E aí que é um ponto importante, como eu sou um gestor, como eu lidero um negócio numa geração que já nasceu digital, Sim. que já pensa digital, que consome digital, que aprende digital e que tem um repertório aqui infinitamente maior do que os anos de experiência dessa aqui. Perfeito. Não estou falando aqui de sabedoria, não estou falando aqui de conhecimento de mundo e de vida. Sim. Eu estou falando aqui de o conhecimento técnico. Sim. Eu estou falando aqui... Aqui a pessoa tem um acesso a um mundo que esse cara aqui não teve. Não teve. Ele não teve. Não. A velocidade da informação, a velocidade do acontecimento, a velocidade das relações, a velocidade das tomadas de decisões e das consequências dessas tomadas estão muito imediatas. Exatamente. Estão muito imediatas. Antigamente, você fazia um movimento, por exemplo, no político que influenciaria a economia, você via aquilo em 6 meses. Exatamente. Entendeu? Hoje você está vendo no outro dia. Exatamente. Entendeu? No outro dia. Uma coisa que você levava 6 meses para ver, isso vai dar problema, hein? Exatamente. E hoje é amanhã. Dentro das empresas, a gente fazia planejamentos de 5 anos. Sim. Não é? Sim. Vamos sentar, porque nós vamos fazer o nosso planejamento para os próximos 5 anos. E eu aqui arrisco a dizer, e gostaria muito de receber uma mensagem de alguém que consegue hoje estabelecer um planejamento e cumprir esse planejamento ao longo de 5 anos. É impossível. E tem mais, ao longo de 1 ano eu desafio. Não digo impossível porque tem louco para tudo, tem, mas é importante a gente você apostaria, né? Você apostaria nesse modelo? Nesse modelo? Não mais. Entendeu? Né? Não consigo apostar mais. Então, a dinâmica, ela ficou muito mais fluida, ela ficou muito mais complexa, Sim. Ela ficou mais não linear, ou seja, a gente está exposto a alterações o tempo todo dentro do mesmo dia, muitas vezes, né? Sim. E descentralizada também, porque a gente sabia quem era o nosso competidor, Total. A gente sabia quem era que estava desenvolvendo o produto de linha, de ponta de... Né, a ponta, a gente sabia quem era. Era mais desenhado o mercado. Estava desenhado. Né? Hoje, a gente não sabe se a gente está sendo engolido por um site, por uma IA, ou por um infoprodutor, ou por um influenciador. A gente já não sabe mais, independente do segmento. Você já ouviu falar do teste de Turing? Não. O Turing é o cara que, em tese, é o inventor do computador.
foi um cientista, tal, matemático, e se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas o teste dele é de conseguir enganar um ser humano por uma IA. Isso, a ideia é da década de 60. Gente, eu posso estar enganado, tá bom? Mas é mais ou menos aí. Procura aí, teste de Turing. Turing, né? É Turing que se escreve. E aí ele fala como é que uma IA vai se comportar para que o outro lado, que seja um humano, não perceba que é uma IA. Perfeito. Esse seria uma busca ou seria um ponto de perigo. Perfeito. Quando chegasse a isso. Inclusive, tem até um chatbot chamado Elisa, que é da década de 60. Já ouviu falar dele também? Não. Ele é sensacional. Depois procurem aí também Elisa. Foi o primeiro, me parece também um programador matemático, que ele criou o primeiro programa como se você estivesse fazendo uma terapia. Então, você chegava, era tudo escrito, tela verde e tal, falava assim, hoje eu não estou muito bem. Aí o programa respondia, por quê? Aí tu fala, não, porque eu fiquei sabendo que um parente meu está morrendo. Aí ela falava, fale-me mais sobre isso. E ele ficou assustado o dia que ele chegou e viu a secretária dele acreditando que aquela resposta, que quem dava a resposta era realmente uma psicóloga. Olha. E quando ele viu isso, que ela estava acreditando que aquela resposta estava vindo, ela achava que estava vindo de um ser humano, ele falou, opa, peraí. Entendeu? Peraí. Porque isso muda completamente a estrutura do relacionamento, até da cognitividade. Sim. Entre... Pô, você está falando com uma máquina. Sim. Entendeu? E eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? Agora, no SXSW, agora 2 meses atrás, nem isso, uma empresa lançou, depois também podem procurar aí, chamado Cortical Labs. Cortical Labs. Cortical Labs. É o primeiro computador feito com a integração dos chips com neurônios humanos. Olha isso. Então, o que está acontecendo, né? Tem inúmeros artigos e fotos do laboratório e tal. Então, o que eu sempre mostro essa foto em palestras e tudo mais? Ali estão os nossos concorrentes. Eles estão fabricando cérebros em gavetas. Né? Sim. E aí, o que acontece? É a primeira vez que a infinitude da máquina, porque a IA, ela tem uma, a gente está ensinando ela, correto? Sim, sim. Mas a generativa começa a aprender com por ela conta. Mesmo, E é infinito esse aprendizado, porque ela busca o repertório de toda a história do que tem acumulado de dados além, né? O nosso cérebro, por mais que ele tenha uma capacidade infinita como que eu diria, de processamento, ele tem uma capacidade finita de aprendizado. Eu vou até uma certa parte, depois os meus neurônios começam a bugar e aí não dá certo. Sim. Os caras pegaram os dois mundos, da capacidade infinita dos dois lados. Sim. E aí a gente entra num campo que é um campo de uma certa preocupação. Porque assim, ó, eu sempre uso essa expressão, Henrique. Eu não acho que a inteligência artificial, que a gente fala, eu não acho que ela é artificial. Eu dou o nome para a inteligência artificial de inteligência não biológica. Perfeito. Porque o que acontece é que não tem nada de artificial ali. Existe o ser humano, assim como ele fez sempre ao longo da história, buscando soluções para os seus dilemas. Sim. Ele está buscando caminhos para suas necessidades. O ser humano. Né? Acontece que essa busca desta forma, né, neste nível do que a gente está vendo, começa a chegar num ponto de integração, onde a gente deixa de entender, de compreender de fato quem é que está me levando de um destino a outro no avião. É um piloto
ou é a máquina? Ou é a máquina? Eu já não sei mais, eu não sei mais. Sim. Né? Ninguém diz mais que o piloto do avião que me recebe na porta do avião é ele mesmo que está pilotando lá. Sim. Né? Então, a gente começa a ter, assim como ontem eu fui num pronto-socorro ver o dedo do meu filho, eu chego lá, o cara fala, olha, vem aqui ser operado com a primeira máquina de cirurgia de robô da América. Eu falo, então não vai ser um médico que vai chegar para mim e falar que tá tudo bem. Né? Então, a gente começa a entrar nessa linha limítrofe. E a gente está vendo isso dentro das empresas. Sim. Ou seja, as pessoas entendendo que a IA pode resolver quase tudo para elas, elas não podem se esquecer que ela não vai resolver a questão das relações. Ela não vai resolver para nós como eu atribuo quando um colaborador está pronto, apto para uma evolução ou não. Ou Sim. quando ele está com um problema pessoal em que eu preciso compreender este problema. Sim. Ou que ele tem um problema ali de condutas morais e éticas. Sim. Né? Embora a IA possa me ajudar a medir isso de certa maneira com base em alguns elementos, Sim. isso vai tornar cada vez mais importante a minha habilidade humana de dialogar, de me conectar, de compreender, Sim. de encontrar soluções Sim. junto com esse outro ser humano. Sim. Então, à medida que a gente está robotizando essa relação, o que eu tenho percebido é que a gente não está dando conta desse processo e a gente está adoecendo, e a gente está se distanciando, e a gente está num processo de... eu vou usar o termo que você utilizou, né? De desterritorialização dessas relações de trabalho. Né? E aí a gente tem um problema aqui. É um desafio, vamos dizer assim. Né? Eu acredito muito que quanto mais a gente falar de IA, quanto mais a gente evoluir nesse caminho, mais importante vai ser a questão humana. Sim, mas vivemos num mundo muito plural, Diego. E eu acho que o desafio está aí. Essa pluralidade que nós temos. Porque você fala de IA com determinada pessoa, o raciocínio rápido, compreende, entende como ela funciona, entende até o processo dela. Agora você vai com outros que nem no celular sabe mexer e nem tem compreensão de como isso funciona. Exato. E todos eles são nossos colaboradores. Todos eles. Perfeito. Então, dentro do mundo da gestão, dentro do mundo do trabalho, a máquina ela sempre foi vista como um perigo a esse ponto que nós colocamos da desterritorialização, que é tirar o indivíduo daquele local e a máquina entrar. Né? Se nós formos ver essa dúvida, esse medo é desde a Revolução Industrial. É verdade. Entendeu? Que antigamente era a máquina a vapor, agora nós estamos falando de IA. Exato. Tudo bem, são coisas, mas que provocam uma mudança de paradigma, uma mudança de sociedade, literalmente. Perfeito. Né? Você pega, nós que vivemos essa transição vamos colocar do analógico para o digital, que vimos as mudanças que aconteceram dentro do mundo, culturalmente falando, que de 1950 a 1970 não tinha muita mudança. Agora, de 1980 para o ano 2000, Nossa. é outro mundo. Né? E de 2000 para 2025, então? Né? Então, eu acho que o grande desafio é como esse colaborador, como essa organização, ela vai usar a IA de uma maneira que ela dê a solução, que busque, porque é uma ferramenta, sem dúvida, ímpar, é o sonho de qualquer gestor, você ter vou até usar um nome, um oráculo como uma IA, entendeu? Posso dizer isso? Que a IA como um oráculo... O pessoal tá usando um agente, né? Usando a IA, nomeando a IA como um agente. Olha só. Então você, o que está agora, a questão do momento, é você criar agentes pessoais ou agentes profissionais, combinando IAs ou integrando o que você faz, as suas ferramentas com as ferramentas de IA. Parece ficção, né, cara? É isso. Né? E é mesmo. Eu, por exemplo, todo dia, quando eu chego no escritório, eu abro meu computador, eu abro lá, a primeira coisa que eu abro também é
o meu agente, né? E ele está ali lendo o que eu estou produzindo de conteúdo, ele está sabendo os projetos que eu estou tocando, ele vê minha agenda, ele acessa o meu drive, ele está entendendo essa dinâmica e tem mais, né? Essa semana eu comecei semana passada eu li uma coisa que mexeu comigo, né? Era um cara produzindo um conteúdo, eu não me lembro quem, e ele estava dizendo o seguinte, olha, fica esperto com a sua IA, porque o que acontece? Ela não é tão inteligente assim. Ela vai começar... Quer dizer, ela é muito inteligente, mas veja, ela vai começar a entender padrões de validação para ser elogiada. Ela vai querer ela vai querer acertar sobre aquilo que ela está produzindo para você. Para você. Para você. Você. E aí, à medida que ela for Boa. fazendo isso, ela vai começar a trazer só o que você quer ouvir. Boa. Ele falou, então não deixe, eduque a sua IA a contrapor você. Ou seja, se você é um cara de direita, a sua IA vai ser de direita. Vai ser direita, óbvio. Né? Então, o que eu comecei a fazer vai hoje... Vai trazer, né, respostas alinhadas com o teu pensamento. Então, hoje pela manhã, por exemplo, eu fui em algumas conversas que eu tenho lá, alguns projetos que eu tenho com ela e que eu guardo porque eu preciso daquilo, ela compreendendo a fundo o que eu estou produzindo ali. E fui lá e falei, ó, a partir de agora eu quero que você também analise criticamente o que eu estou te pedindo e me contraponha se você achar que é o caso. E aí, sabe, então Sim. eu acho que a nossa capacidade de ensiná-la também é fundamental. Sim, e o alimento da IA é o essa, alimento. Né? É o que todo mundo fala, e se você usa uma IA, toda vez que você usa uma IA, você está alimentando a IA. Exato. Você está colocando novas propostas, novas formas de questionamento, novas formas, novas questões que talvez ninguém tenha tido a curiosidade, você leva e ela está aprendendo com você. Agora, tem um ponto aqui que é para a gente fritar a nossa cabeça. Opa! Né? Na semana passada, saiu uma pesquisa, eu não me lembro a fonte dessa pesquisa, mas ela é uma pesquisa séria e tal, e que mostrou o seguinte... minto, é uma pesquisa da OpenAI, da própria... Sim. do ChatGPT. Ele diz o seguinte, que 78% das conversas em que as pessoas são educadas com a IA, dizem, por favor, muito obrigado, eu adorei, oi querida, e ela é educada com a IA, Sim. Em 78% das vezes a IA retorna melhor, performa melhor na resposta. Então, aí vem um ponto que aí sim frita a nossa cabeça. Até a IA tem exigido de nós uma postura adequada. Então, aqui tem um ponto, Henrique, fundamental, cara. A gente está conseguindo falar, por favor, obrigado, vamos juntos, tô com você, que bom que você fez isso com a IA. E às vezes a gente esquece de fazer isso com o nosso parceiro de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Que perdeu algumas madrugadas para fazer aquela entrega para você. Sim. Você é mais educado com a Alexa do que com a sua esposa. Esse é um ponto fundamental, né? Eu acho que assim, quando a gente está falando de gestão, eu volto sempre para esse ponto. A gente precisa entender que o ativo central desse processo é a nossa capacidade de se conectar humanamente. Sim. Eu insisto nesse ponto, né? Independente da evolução da IA, independente do quanto eu utilizo ela como um agente, como eu uso isso para tracionar os negócios, vai ficar cada vez mais importante que eu saiba lidar com as diversidades de visões de mundo e de preparo que o outro tem naquela troca comigo. Sim. Né? Eu não posso nem descartar aquele senhor que ainda não conseguiu acessar a IA, mas consegue me entregar um repertório riquíssimo para determinados pontos, e nem achar que o jovem que sabe tudo de IA tem o preparo adequado para lidar com os desafios do nosso negócio. Perfeito. Eu preciso entender o indivíduo. E esse entendimento do indivíduo é complexo desde os tempos da Grécia Antiga. Mas não tenha dúvida nenhuma. Então, eu acho que esse é um ponto central do processo. Certo. Né? Gestão é sobre gente, tudo é sobre gente, né? Inclusive com a IA, falando sobre IA, isso também é sobre gente, e o desafio do mundo, ao meu ver, vai nessa direção. E qual que é o perigo que você vê nisso, Diego?
Olha, eu acho que o perigo é o contraponto disso que eu estou dizendo. Eu acho que o que a gente está percebendo é que, ao mesmo tempo, e não só por causa das IAs, mas pelo próprio hábito do uso das telas, dos caminhos digitais e tudo mais, a gente está abrindo mão da sensibilidade de muitas coisas. Então, veja, eu vou usar um exemplo que é interessante, mas que é um ponto de análise meu, né? Sim. Nós estamos imersos num momento em que, independente do credo de cada um aqui, sempre foi um ponto de inflexão global, que é a escolha do Papa. Sim. Qual é o quanto que isso está afetando a nossa vida, a nossa dinâmica hoje? Então eu me lembro que na escolha do Papa Bento XVI, depois do João Paulo II, a gente parava para assistir o noticiário, para ver como é que estava a etapa do conclave, o que tinha acontecido, qual que era o papel, tinha uma discussão em torno disso, né? E isso mal está estampando as páginas dos noticiários. Parou. Faz o quê? 18 anos? Por aí, né? Então, eu acho que a gente está perdendo a sensibilidade daquilo que importa. Então, e eu não estou falando só da questão do Papa, eu estou falando quando um avião cai, quando uma tragédia ocorre, quando o nosso time ganha o campeonato, quando há uma troca de governo, quando há o terremoto do outro lado do mundo, a gente está perdendo a capacidade de se sensibilizar com aquilo que é humano. Sim. Por quê? Porque tudo passa em 15 segundos. Sim. Não é? Sim. Então, assim, eu assisto um vídeo cada vez mais rápido, aquilo cada vez é mais fútil, cada vez menos relevante na minha vida, e a gente está, ao meu ver, perdendo a capacidade e dando menos importância para aquilo que é eminentemente humano. Sim. Eu acho que o risco com o advento e o papel da IA na nossa vida é a gente ir limitando as coisas ao prompt. Como se o prompt fosse resolver quem é o meu parceiro de vida, minha parceira de vida, o meu professor adequado, o curso melhor a fazer, que imóvel eu vou comprar. Ele tomando a decisão por nós, né? Porque, veja, se eu posso desenhar, Henrique, um pacote de viagens, uma viagem de 15 dias com a minha família, com o uso da IA, por que eu vou parar para pensar os lugares que eu quero visitar? Perfeito. Por que eu vou parar para pensar que museus os meus filhos desejam ir? Então, mas aí é que tá. Quando eu não consigo desejar isso, aí que eu acho que está o clique do humano. Quando eu não consigo desejar isso, eu viro só um passageiro, literalmente dizendo. Exatamente. Por quê? Porque eu vou ver, vamos para a Europa, a Torre Eiffel. A IA falou, vá lá ver a Torre Eiffel, mas você não tem compreensão, porque o lance é a compreensão do que é a Torre Eiffel. Exato. O desafio, você saber do Eiffel, você entender que aquilo, como é que foi feito, que aquilo era uma novidade para a época, e não só uma torre, porque torre é torre. Exato. O que distingue uma torre da outra é o significado dela, a história dela. E aí que eu tenho medo que nós começamos a observar coisas sem entender o que essas coisas são. Exatamente. Eu fui lá porque é importante, mas por que é importante? Peraí. Por que é importante? E aí vem um grande problema, porque a formação do indivíduo está em entender isso, de ter a capacidade cognitiva de entender, de relacionar as coisas. Fazer as sinapses. E sinapses, perfeito. E aí não tem como a gente ser assim de um jeito para determinadas coisas e não ser assim nas relações humanas. Perfeito. É aí que está o ponto. Então a frugalidade, que é eu simplifico tudo ao extremo e torno tudo muito passageiro, sim, para mim é o grande risco. Então, não tem como eu não me interessar pelo entendimento cultural do país que eu vou visitar, mas desejar criar vínculos humanos aqui com pessoas mais velhas, por exemplo, para ter paciência para ouvir o meu avô contar histórias que eu já ouvi muitas vezes, mas que faz sentido eu parar para ouvir. Não pode deixar de ser humano. Exato. Então, e aí voltamos lá. Se gestão e liderança é algo que, na essência, é sobre gente, é eminentemente humano, o meu ponto de partida é o seguinte, né?
a IA tem que ser uma função, tem que ser algo que me ajude a acelerar entregas. Sim. Mas não substitua as relações, não substitua a maneira de eu ver o mundo, não substitua a minha criticidade. Sim. Então a gente vai precisar lidar com questões aí muito importantes, como questões éticas. Bom, você pensa, eu ia falar agora, questões éticas. Questões emocionais. Então, evidentemente que eu buscar uma IA para uma orientação sobre uma questão terapêutica, emocional e tal, pode ser interessante, mas substituir uma análise com um psicólogo, olha, eu acho muito arriscado. Muito arriscado. Porque não é matemático. Sim. A compreensão humana não é matemática. Olha, ele me falou isso, então por consequência o entendimento é esse. Sim. E nem mais as correntes de entendimento humano são únicas. Eu preciso combinar correntes. Sim. Eu preciso juntar Lacan com Jung, com isso, com aquilo. Você falando né? isso, ontem eu vi um gráfico, eu até salvei no meu computador para analisar, que tudo começa com Aristóteles e Platão. Exato. E aí esse gráfico ele vai mostrando o desenho da filosofia. Chega em Hegel, é muita linha, cara. Exatamente. Por quê? Porque é tudo interpretação em cima de desenvolvimento humano, em cima de desenvolvimento social, em cima de tecnologia, porque isso tudo vai mudando. E vai mudando a nossa compreensão de mundo. Exato. Entendeu? O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, né? E o nosso cérebro, ele tem uma habilidade, vamos dizer assim, né? Biologicamente, existe um negócio chamado neuroplasticidade. Sim. É a nossa capacidade, a capacidade do cérebro de ir se moldando de acordo com as provocações que ele próprio recebe. Sim. Então é mais ou menos assim, se você escuta músicas com teor de cunho sexual e que remete a determinados comportamentos e tal, com o tempo o seu cérebro começa a normalizar aquelas condutas. Se você consome muita informação violenta, baseada em armamento e tarará, com o tempo o seu cérebro começa a normalizar isso. E por aí vai, né? É uma capacidade cerebral, por quê? Porque essa capacidade cerebral ela não tem senso crítico, então ela não é capaz de diferenciar o que é fantasia do que é realidade. Certo. Então ele está enxergando aquilo, ele aprende com aquilo, ele normaliza aquilo. Sim. Então eu volto para aquele ponto, poxa, se os algoritmos hoje determinam aquilo que a gente enxerga, buscando validação, a nossa atenção, o máximo possível do nosso contato com aquilo lá, em busca daquilo que interessa para as plataformas, sim, né? Aí eu vejo um outro risco, que é a capacidade de a gente perder o senso crítico, porque a gente começa a normalizar as coisas. Sim, sem dúvida. Né? Então a gente começa a normalizar e começa a ficar tudo algo como parte da minha própria opinião. E eu deixo de pensar sobre o porquê que eu penso naquilo. Sim. Eu deixo de entender... Você deixa de questionar quem você é, eu deixo de questionar quem eu sou. E eu acho que aquele ser ou não ser, a questão é fundamental pro é Shakespeare, né? O ser ou não ser, a questão, eu não acho é? Que sim, eu acho que sim. Dá uma olhada aí, Dario. Se o ser ou não ser... Hamlet. Eu não me uma obra recordo, mas é isso. Oi? Hamlet. É do Shakespeare. Porque Shakespeare ele tem essa... Exatamente. Da carência humana, da dor humana. Pô, da dúvida. Bola, hein? Da dúvida. Da dúvida. Né? E se a gente não tem a dúvida, né? Aí a gente está fadado a um processo de muito risco. Eu acho que a IA não pode nos tirar dúvida. Ou seja, entrar num mundo de escuridão onde a verdade ela é estabelecida por uma entidade chamada IA. Exato. Agora, voltamos, né? Eu sou um otimista. Né? Você também. Sim, eu vejo que, assim, eu não sou um cara que fala, não, veja bem e tal. Eu acho que a gente tem que se manter alerta. Sim. Então, eu lido com gente, eu lido com pessoas. Eu desenvolvi um framework de estratégia de negócio chamado Alma, que é algo
estritamente humano, chama Sim. alma, né? E na alma eu modelo as estratégias para que elas sejam de negócios que sejam mais coerentes, humanas, Sim. conscientes e tal. Então, eu acredito nisso, né? Eu aposto nisso. Eu só acho que a gente precisa usar o melhor dessas ferramentas. Assim como um dia pensaram assim, ó, olha, agora existe um negócio aí que dizem aí que tem um motor a vapor que vai tirar todo o nosso trabalho. Veja o que se transformou, né? Sim. Como nós nos evoluímos, transformamos o nosso mundo a partir do motor, dos carros Sim, e assim sim. por diante. Uma coisa que me incomoda muito, Diego, é sempre que o olhar do passado é um olhar melancólico e que antes era melhor. Exato. Nunca foi melhor. Não acho. Olha a qualidade de vida que nós temos 125 anos depois, em tese, da Revolução Industrial. Exato. 150 anos da Revolução Industrial. Olha a capacidade, olha... Nossa, não tem nem não tem nem como comparar. De Exatamente. tão distante era eu li uma vez, Diego, que por volta de 1700 um homem europeu, que era o mundo daquela época, né, eurocentrismo, ele, durante a vida dele, o que ele guardava de informação é o que constava numa Folha de São Paulo de domingo. Nossa. Toda a vida dele, tudo de informação que ele tinha durante toda a vida dele, caberia dentro de uma Folha de São Paulo de domingo. Nossa. Entendeu? De tão minúsculo que era a vida, a velocidade. E hoje, é uma Folha de São Paulo por hora. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que isso aí mostra a complexidade. Sim. E nós não evoluímos enquanto ser humano, o nosso cérebro não evoluiu, a nossa capacidade de processamento não evoluiu na mesma velocidade. Sim. Então, eu acho que o gap está aí. Eu acho que o burnout, eu acho que a pandemia de suicídio, Sim. eu acho que essas doenças sociais que a gente nota hoje Sim. são reflexos dessa nossa incapacidade de lidar com o tempo que a gente vive. Lidar com a mudança. Né? Agora, não há evolução sem passar por esse vale também. Sim. Eu acho que a gente está num vale, né? Eu acho que a gente está compreendendo esse vale, eu acho que a gente está ressignificando muito da nossa própria existência para um tempo em que a gente vai conseguir domar melhor essas questões, entender melhor nossos potenciais, descobrir outras formas melhores de lidar com isso e seguir adiante. Eu acho que e a ideia para o gestor é o quê? Sempre estar no aprendizado, sempre estar ligado com essas questões, não se isolar. Sem dúvida, né? Bom, primeira coisa, eu acho que a capacidade de aprender sempre é uma premissa básica do líder, né? Nós falamos isso, falamos isso no início. Alguns, né, tem uma denominação para isso chamado lifelong learning, né? Sim. Então, assim, tem leituras muito legais sobre isso, tem formas muito legais sobre isso, e eu acho que os aprendizados são contínuos, né? Sim. Isso não diz sobre posição mais, não diz sobre o que se almeja na carreira, eu acho que aprendizado contínuo é uma condição fundamental. Perfeito. Esse é um ponto, né? O outro ponto, eu acredito que é a capacidade de escuta. Eu acho que nós fomos treinados e educados para falar, mas muito poucos para escutar. Né? Então, eu acho que a capacidade de escuta é um elemento fundamental, para quem quer gerir e lidar com pessoas. Sim. Né? E aí eu estou falando de escutar, que é diferente de ouvir. Sim, né? Perfeito. Então, escutar passa por uma perspectiva de eu me interessar de fato né, com aquilo que estão trazendo para mim e quem é que está trazendo e qual é o momento de vida daquele outro. Diego, mas isso aí é muito profundo, é muito filosófico,
né, é muito raso. Ao meu ver, você vai ter dificuldades com liderança se você não Uma coisa que eu não sempre tiver. brinco, cara, nas minhas aulas, é a diferença entre dado e informação. Exato, Entendeu? O perigo é só viver de dado. exato. Entendeu? Exatamente. Eu vou lá, busco, me dá um dado. Aí você deve estar se perguntando qual que é a diferença. O dado é um número. O dado eu consigo medir, o dado eu consigo. Como é que fala? Modular ele, o dado. Agora, a informação é o que esse dado representa em determinado contexto. E quem faz essa mágica é o ser humano. Exatamente. Entendeu? O que eu sempre falo nós somos medidos no mundo organizacional pela nossa capacidade de análise, Exatamente. não é? Exatamente. E análise vem de dado que é transformado em informação. Exatamente. E talvez o grande medo que as pessoas tenham da IA, talvez, e de você usar ela como uma ferramenta para potencializar, eu acho que a palavra, de tudo que nós estamos falando, cabe em potencializar. Usar a IA para potencializar a minha tomada de decisão, potencializar a análise que eu vou fazer, conseguir mais dados para eu correlacionar e ter mais informações para que minha tomada de decisão seja mais acertada. Perfeito. Eu sempre brinco, brinco falando sério, que a função do líder é tomar decisão. O líder está ali para quê? Para tomar decisão. A qualidade do líder está na qualidade das tomadas de decisão dele e na influência dessas tomadas de decisão em cima dos objetivos e em cima do que a organização vai entregar. Então, a IA ela tem que ser vista como, se eu não estou enganado da forma que você colocou, como uma ferramenta de potencializar essa tomada de decisão para se tornar mais acertada. E não que a IA vai tomar a decisão. Exatamente, exatamente. E nem que o que ela apontar de decisão que você tem que tomar é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Porque aí tem um outro terceiro elemento, né? Eu falei aqui, então, de escuta, né? Sim. Falei de escuta, falei dois elementos até agora, né? Eu me esqueci aqui do meu raciocínio, mas tem um terceiro elemento que eu acredito que é um ponto crucial para quem está em posição de gestão, de liderança, que vai levar a decisões corretas, né? Que é a coerência. Coerência. Né? Então, a coerência é também um ponto de encontro entre aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito e propago, com aquilo que eu faço. Sim. Né? E, de novo, a IA pode ter uma interferência positiva ou negativa nesse aspecto. Né? Então, veja só, a IA me ajuda a produzir conteúdos, me ajuda a escrever um e-mail maravilhoso para o meu time, mas ela não me ajuda a ser coerente na minha atitude. Perfeito. Né? Então, eu posso produzir um e-mail maravilhoso pedindo para o meu time engajamento e tal, entrega e e conduta ética, mas o meu time pode assistir eu ter uma conduta totalmente antiética no trato com uma colaboradora. A questão da atitude. Então, a coerência é um fator crucial para quem quer ser um bom líder. Sim. Né? Então, diferentemente do que a gente vê por aí, eu não acho que necessariamente um bom líder é o cara que entrega resultados positivos no final do mês, lá na linha fina do balanço da empresa. Sim. Eu acho que um cara coerente, que escuta, que gosta de gente, que vai lidar, né, com isso de uma boa maneira, a chance dele entregar um resultado positivo é muito grande. Muito maior, muito maior. Eu vejo com muita reticência o cara que entrega bom resultado a qualquer custo. Sim. Deixando todo mundo moído. Mas eu até acredito, cara, que uma coisa leva a outra que leva a outra, Exato. né? Existe um movimento, se você vê a questão comportamental, tudo, é uma coisa recente, não é uma coisa que nós vemos há muito tempo. Tudo bem que recente, eu estou falando década de 80, década de 90, do século passado, mas você não ouvia falar tanto de comportamento como você escuta hoje. Exato. Então, talvez a ferramenta ela veio muito boa,
A ferramenta está em desenvolvimento, tá dando condições de entrega, porém também estão vendo que se não houver essa parte comportamental, essa subjetividade, que eu acho que o grande segredo que a IA talvez nunca chegue dentro dessa tamanha subjetividade que o ser humano é esse movimento. Então, a ferramenta é boa, mas nós não podemos esquecer do ser humano que nós somos. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você vê a legislação falando, pessoas falando, a valorização do ser humano dentro da organização, e eu acho que quando valoriza o ser humano, está valorizando a subjetividade. Com certeza. Né? Com certeza. E essa subjetividade, ela é muito difícil mesmo, entendeu? Porque 1 mais 1 é 2, né? Se você coloca subjetividade... Pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa ou nada. Ou nada. Né? Que bacana, Diego, que bacana. Legal, legal. assunto para 5 horas, vai né, cara? longe, viu? Vai longe demais. Mas Henrique, eu acho que assim, é muito oportuno a gente falar sobre isso. De trazer essa reflexão. De trazer essa reflexão. Até te parabenizo por isso, né? Por esse espaço. Sim. Fico feliz de ter... um lugar para a gente dar eco a esse tema, a essas falas, né? Eu tenho feito um trabalho muito forte dentro de empresas e junto a lideranças relacionado a isso, seja com jornadas educacionais ou com desenho, modelagem de estratégias nesse sentido. Eu acho que é um ponto crucial. Né? Perfeito. Tenho produzido também conteúdos, né, nas redes, seja Instagram, LinkedIn. Sim. Eu produzo artigos. Eu te acompanho, eu vejo. Tentando trazer esse contraponto. Sim. Eu acho que é um contraponto, porque na lógica a gente vê conteúdos muito mais voltados a temas um pouco desprendidos de crítica e que vai na onda. Então eu tento fugir dessa onda e trazer esse contraponto do humano. Eu estou aberto a conversas. Eu vejo que você, a tua forma é trazer questionamento. Eu falo, é assim mesmo. Tá isso nesse aí, caminho? é sério mesmo. É sério mesmo? Que a gente vai ficar aqui. Né? É muito legal. É uma inquietação pessoal minha, né? E sempre foi, na verdade. Mas eu acho que todo mundo que busca desenvolvimento, Diego, tem que ter essa inquietação. Isso tem que melhorar, isso tem que ser melhor ajustado, isso tem que ser melhor traduzido, isso tem que ser melhor colocado, porque eu acredito, Diego, que toda a ferramenta vem para facilitar um trabalho, não é isso? Sim, né? sim. Nós esquecemos, às vezes, de conceituar o que é uma ferramenta. É o que você vai usar para facilitar o seu trabalho. É verdade. E se você usar bem a ferramenta, que eu acho que eu sempre dou o exemplo de tirar um parafuso com uma faca. Todo mundo tira, não tira? É verdade. Você consegue. Você já não tentou tirar um parafuso, né, com uma faca? Lógico que você vai tirar, mas é muito mais fácil com a ferramenta certa, né? Sim. Com a chave de fenda. Sim. Então, se você usar a ferramenta, souber a potencialidade da ferramenta, saber usar a ferramenta, eu duvido muito que você... Errar vai, mas vai errar bem menos do que quem não usar ou quem não tiver essa concepção ou essa ideia do que é a ferramenta, do que é a IA. Então, se informar sobre isso, correr atrás, aprender a usar. Né? Porque assim, fazendo um gancho aí, Henrique, sem querer abrir mais temas aqui, mas você tocou num ponto muito interessante, cara, que é o correto uso. Só que o correto uso, ele também passa pelo entendimento das possibilidades. Veja, uma caneta Bic, ela é uma caneta. E ela tá do mesmo jeito, com o mesmo design há 60 anos, correto? Sim. Mas eu posso usar uma caneta Bic para enrolar a linha da pipa do meu filho, eu posso tirar a cera do ouvido, Sim. eu posso fazer um negocinho de assoprar e jogar sementinha lá na frente. Fazer bolinha de sabão. Fazer bolinha de sabão. Então, um único... Uma traqueostomia. Uma traqueostomia, salvar a vida de alguém. Sim. Então, uma única peça que tem um design mais simples que pode existir, básico, ela tem vários significados. Assim como uma empresa, se você é uma costureira, se você tem uma loja de roupa, se você tem um açougue, se você tem uma padaria, você tem a Bic. Mas a maneira com que ele pode significar para o outro, Sim.
pode ser imensamente maior do que isso. Sim. Então eu posso ter, por exemplo, um açougue e entender que eu vendo carnes. Ao mesmo tempo que eu posso ter um açougue e entender que eu alimento as pessoas. Sim. E eu posso ter um açougue e entender que eu sou um caminho para um momento de entretenimento no fim de semana para o trabalhador brasileiro, que Sim. trabalha pra caramba para pagar imposto. E eu posso ter um açougue para N coisas. Entende? Como alguma coisa da fase da cadeia produtiva, Isso. como algo da cadeia econômica. Exato. Então, eu acho que a gente carece é de significado. E o significado é a gente que dá. Adorei, Diego. É isso adorei, adorei. Valeu, meu Diego, irmão. como é que a galera entra em contato, se quiser saber mais do seu trabalho, quiser trocar ideia, como é que te encontra? Olha, como eu disse, LinkedIn, que é uma rede profissional que eu gosto muito, ou Instagram, lá no _ Diego Menão, eu estou lá com livre acesso, podem se conectar comigo. A gente tem a Clarz, KLARZ, que é uma empresa de estratégia e inteligência, né, e ali a gente também está nas redes. E com a um gente... cara muito bom. Exatamente, o meu parceiro, sócio Kumura lá, o japonês que manja tudo de inteligência, então, que também é professor, né? Sim. Então, assim, a gente tá ali, né, nesses ambientes, eu tô super aberto, sempre gosto de trocar, de bater papo, de falar em palestras, de mentoria, eu gosto de gente, né? Eu acho que esse é o ponto crucial e eu tô sempre à disposição. Muito obrigado, Henrique. Diego. Então, fica aí para a reflexão do uso da IA, como uma boa ferramenta, e como é que nós vamos significar isso para a sociedade hoje, para as organizações, e como vamos tirar o melhor proveito dessa ferramenta para a produtividade e principalmente para a saúde, né? Exatamente. Para o bem-estar e para nós buscarmos um trabalho com mais gana e mais significado. É isso aí. É isso aí. Obrigado e até mais, gente. Valeu. Valeu.